Série Técnica. Bem-vindo ao Paracatu Rural. No Brasil, a maior parte da produção de leite é proveniente de animais mantidos em regime de pastagem, pois o nosso território conta com clima favorável ao desenvolvimento das forrageiras. A alimentação representa a maior parcela dos custos variáveis na atividade leiteira. Ela é responsável também pelo aumento da produtividade, o que acarreta a diluição dos custos fixos do sistema. A produção de leite a pasto tem como vantagem os menores custos e investimentos quando comparado aos sistemas em que os alimentos conservados são a base da alimentação. A Milk Point realizou um podcast sobre a sustentabilidade de se produzir leite a pasto, vantagens e limitações do sistema. Maísa Serpa, médica veterinária e coordenadora de conteúdo Milk Point, e Stephanie Gonçalves, zootecnista e assistente de conteúdo da Milk Point, conversaram com os especialistas Daniel Barreta, zootecnista e mestre em zootecnia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, e Roger Douglas, sócio-diretor da Agropecuária Sete Copas, que fica em Jaborandi, na Bahia. Daniel Barreta falou sobre a lucratividade do sistema e as possibilidades de estratégias de pastejo. Bem dentro dessa temática tem um artigo do The Science, né, de 2018, que aí ele fala fatores associados à lucratividade nos sistemas de produção à base de pasto. E aí eles conseguiram, né, uma associação muito forte, né, com a tonelada de pastagem produzida dentro da propriedade, e aí num extremo oposto, né, uma lucratividade diminuindo à medida que você é mais dependente de insumo externo, né? E aí, então, voltando na tua pergunta de agora, né, as estratégias, né, para, assim, se o nosso principal alimento é o pasto, na minha opinião, a chave, o conceito-chave, né, para a lucratividade e para o sistema produzir leite, é você ter eficiência na produção desse pasto e eficiência de colheita. E nisso que o Roger falou, por exemplo, em relação à distribuição de chuva, né, talvez na Bahia é uma realidade, mas aqui para nós no Sul é interessante, e como isso varia dentro do nosso país, né, porque aqui no Sul nós temos em verão e inverno, então períodos que eu posso produzir forragem tropical, períodos que eu posso produzir forragem, né, temperada, e um regime de chuva praticamente constante durante o ano. Obviamente que às vezes pode, principalmente nos meses de verão, dezembro, janeiro, pode dar um veranico, mas em geral, né, não tem secas prolongadas, né? Muito, muito raro ficar um mês sem chover. Então, mas mesmo assim, eu entendo como o uso da irrigação talvez como uma estratégia, né, para tamponar algum efeito pontual. Não vejo como uma ferramenta para ser utilizada em toda a área, mas uma ferramenta estratégica para talvez 10, 15% da área, para trazer resiliência para o sistema, né? Mas aí eu acho que já entraria numa outra questão interessante, e não quero me alongar, mas a irrigação já é para aquele produtor que consegue manejar bem o pasto, né? Talvez tenha alguns pontos antes que precisam ser tratados, né, do que chegar numa tecnologia de insumos. Pode citar, Daniel, se você quiser citar esses pontos que você acha importante antes de chegar na irrigação, como até abrangendo também quem não tem como alcançar essa tecnologia, eu acho interessante pontuar, se você quiser. Não, é interessante porque às vezes a gente pode pensar até num próprio manejo de pastagem, né? Então, a altura de entrada e saída, por exemplo, que é uma coisa que talvez para a pessoa que já esteja na irrigação, no ajuste fino, né, da dieta do sistema pasto, talvez ele já fez esse passo anterior, né? Mas é importante que aquele que enxergue uma tecnologia de insumo, né, e achar ela é apropriada para mim, pode ser, mas será que o dever de casa de manejo de pasto, por exemplo, eu consegui fazer? Então, aí a gente poderia usar qualquer espécie como exemplo, poderia usar um Tifton, ou então, falando aqui do Sul, agora nós estamos no inverno, na saída do inverno, primavera, azevém, aveia, essas plantas de clima temperado que são de alta qualidade.
mas uma regra prática, né, do ponto de vista de manejo de pastagens, altura de saída e altura de entrada, né, eu estou trabalhando com tifto, então eu trabalho com 18, 20 centímetros, e é importante que a altura de saída dos animais do piquete, considerando um sistema, né, com pastejo rotacionado, né, onde os animais ficam um dia, 2 dias, ou meio dia em cada piquete, assim que a saída dos animais não ultrapasse 50%, por exemplo, da altura de entrada. Então, isso do ponto de vista do animal é bom, e do ponto de vista da planta é boa também. Um Tifton que está em 20 centímetros, vamos usar o exemplo do Tifton, mas é uma regra que valeria para todos os tipos de pastagens, e não só para produção de leite, como para produção de corte também. Eu colocou um animal na pastagem que está a 20 centímetros, da metade para cima, dos 10 centímetros para cima, eu tenho 70% de folhas e 20% de como, né? Então, eu ofereço ao animal o melhor que se tem daquele pasto. E à medida que da metade para baixo, na metade inferior, a proporção de como é muito maior do que folha. Então, se eu coloco o animal para pastejar numa pastagem numa altura ideal e esqueço de tirar, por exemplo, né, coloco com 20, tiro o animal lá quando chegou em 6, 7 centímetros, é ruim do ponto de vista da planta, né, porque sobra muito pouca área de folha, digamos assim, para fazer fotossíntese e voltar a crescer, e é ruim para o animal que ele teve que explorar um extrato do pasto que diminui muito a qualidade. Né? Então, esse é um exemplo de manejo de pasto que precisa vir antes, né, na minha visão, do que, né, você partir para primeiro aprender a colher aquilo que você produz, né, para depois, então, tentar aumentar aí sim o que você produz. Eu acho que tem uns pontos bem interessantes aí, até para a gente trazer nessa, né, voltar um pouquinho na questão de vantagem e desvantagem. O Roger, ele falou a questão da irrigação, né? E aí acho que é bem legal a gente ver o Daniel falando, eu estou numa região que praticamente é difícil você ver um mês que não chove. Já a realidade do Roger ali é bem outra, né? Se ele não irrigar, ele não produz, né, basicamente. E uma coisa que eu queria até te perguntar, Roger, pensando no contexto que a gente está agora, nessa questão de irrigação, até como que vocês fazem com a questão de água também, né, dessa disponibilidade de água para irrigação? Ou vocês está sofrendo alguma coisa com essa questão da crise hídrica? Como que vocês manejam essa disponibilidade de água para irrigar? Então, aqui a gente está em cima do aquífero Urucuia, que é dos melhores fontes sustentáveis de água no mundo. Uhum. A água é relativamente raso, ele opera com o ciclo da água bem longo, né? Então, ano a ano não tem esse variância, de variar o nível da água no poço, mas a gente bombeia do subsolo aqui, e tem legislação, limitações de quanto que pode ser bombeado, as distâncias, dependendo do tamanho do poço, etc., que seria sustentável, ou seja, recarga natural do aquífero aqui e o excesso que chove no verão, e se você não irriga mais de 30%, 40% da área, né, da região como um todo, é sustentável o excesso de água de volta nos meses que não chove. Um dos principais motivos de a gente estarem aqui, né, longe de outras bacias leiteiras e com alguma dificuldade de infraestrutura e tal, é aquela questão de água. Então, legal. Abençoado. Ai, que legal. E um outro ponto que eu queria tocar também e trazer o que o Daniel falou dessa questão do manejo de pasto. Eu acho que seria até legal, Roger, contar como é que eles fazem lá, né? Mas eu penso muito isso, que dependendo da forma como é manejado o pasto, né, você tem uma variabilidade na dieta muito grande, né? E o produtor ele precisa lidar com isso. Existem, lógico, estratégias de pastejo para diminuir isso o máximo possível, mas se for uma coisa que não é bem manejada, é muito mais difícil você controlar a dieta dos animais e, consequentemente, a produção. Eu queria que vocês se pudessem falar um pouquinho sobre isso, o Roger puder falar
como que é esse manejo de pasto, né, dos animais lá na Agropecuária Sete Copos, acho que seria legal. E essa série tem continuação, portanto fique sempre atento ao seu Paracatu Rural. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? E agora chegou a hora dos nossos abraços aos ouvintes, telespectadores e internautas. Um abraço aí pro Cliff Stanga, César Guimarães, Alan Fábio Melo Sabino, Marcelo Silva, Pedro Martins, deputada federal Ale Silva, Luiz Guilherme, Gabriel Vasconcelos, Luiz Paulo Santos, Carmen Alves Martins, José Roberto Pinton, Tatiane Dias Santos, Jordan Zandberg. Também para o Anderson Melgaço, Alex Araújo, Arlen José, também para o Misael Silva e Rayane Gregório, para o nosso ouvinte João Vicente. E lembre-se de curtir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais, marque os seus amigos, manda para todo mundo aí o nosso conteúdo. Seu Paracatu Rural fica por aqui, muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, um beijo, te amo, Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Creia nisso. Até o próximo encontro, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.